Bom, a gente queria agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Um sábado ensolarado, né? A chuva não veio, por estarem aqui. E ao pessoal aqui do Pestalozzi, os funcionários, o Kleber, todo mundo que disponibiliza para a gente pelo terceiro ano consecutivo aqui para fazer o nosso encontro. Para eu falar, ainda mais depois do professor Romário, eu acho que eu fui um pouco prejudicada, com um tema um pouco menos interessante, menos fotos, mais escritos, mais cáustico, mas que está muito em moda. E eu acho que faz um link, é engraçado que as coisas dão certo e não existem coincidências para nós espíritas, que muita coisa que a professora Elizabeth, o Rubens, o Rodolfo e agora o professor Romário falaram, eu vou abordar pela visão da pineal. Porque eu não ouvi aqui hoje ninguém falar da pineal na melatonina, né? Ainda se tem o conceito de que o controle do nosso sistema endócrino é dado pela hipófise. Mas parece que não, só que ele, como diziam os jovens. Parece que a pineal controla a hipófise. E isso foi dito, a glândula pineal. E como é que eu vou mudar aqui? Primeiro eu vou apresentar para vocês. É aquela coisinha super minúscula, roxa ali, na parte posterior, abaixo do corpo caloso, do espelho do corpo caloso. Aqui a gente tem a imagem dela que simula em peça anatômica, onde está essa estrelinha. E aqui em peça realmente anatômica, ela é muito pequena. Porém, Descartes, em 1600 e alguma coisa, nos seus trabalhos, né, René Descartes, um filósofo, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, dizia que a pineal devia ser onde está concentrada a alma, porque é a única estrutura no cérebro que é única. E se a gente vê com 2 olhos, ouve com 2 ouvidos, mas tem pra gente só uma imagem e um som, provavelmente tudo que é duplo se concentrava ali no meio da única estrutura que não é bilateral no cérebro, ela é central e única, e bem pequena. Mas depois de Descartes, ela foi considerada um órgão vestigial, sem importância por muitos anos, até que agora, recentemente, se descobriu mais sobre ela. Aqui uma imagem em ressonância, um corte visto de lado, né? A gente fala lateral, ali bem pequenininha. Não sei se vocês conseguem perceber o rosto, o cérebro todo da pessoa. Então, a pineal foi descrita por um dermatologista, Lerner, em a melatonina, de extração de pineal de boi, ele conseguiu extrair o hormônio que a pineal secreta, o principal hormônio secretado pela pineal, que recebeu o nome de melatonina. Isso foi em 1958. Né? E aí, desde então, a melatonina tem sido bastante estudada, hoje em dia mais. E esse é o ciclo que se sabe da melatonina. Ela é vista como um hormônio cronobiológico, ela nos coloca o nosso relógio no ciclo dia e noite, também ciclo circadiano e também no ciclo sazonal que nós temos, de acordo com a mudança das estações do ano, pela luz. Aparentemente, a pineal, que é vista como o terceiro olho pelos místicos antigos, era mesmo um olho, e acharam, quando descobriram a Austrália, um réptil que tinha um buraco vestigial no meio da testa e que se ligava com a região da pineal dele, eu me esqueci o nome, que secretava melatonina. A melatonina é produzida nas células da retina. Então, parece que era vestigial de algum outro órgão. Na embriologia, ela se desenvolve em paralelo com as células da retina. E a melatonina é secretada de acordo com a luz.
A luz inibe e a ausência de luz faz com que a nossa glândula secrete a melatonina. É o hormônio mais circadiano que nós temos, que ele é quase indetectável, praticamente indetectável durante o dia, e com altos picos à noite, o maior nível dele em torno de 3, 4 horas da manhã. Ela também influencia no ciclo da cortisona, e a doutora Elizabeth de manhã estava falando sobre o estresse e o cortisol. A melatonina, o cortisol também tem um ritmo circadiano, ele é mais secretado pela manhã, né, e vai diminuindo ao longo do dia, e parece que a melatonina, a adrenalina faz com que, isso já está bem estabelecido, que a adrenalina, que é o hormônio do estresse, faz com que a pineal fabrique mais melatonina, e parece que isso já não está tão estabelecido, mas existem alguns trabalhos, a melatonina inibe a secreção de cortisol pela adrenal ou a ação do cortisol no nosso corpo. É claramente um hormônio antioxidativo, anti-aging, que protege o feto, etc. A gente vai ver aqui vários trabalhos disso. Então, que se tem estabelecido é só a história da noite e do dia, mas não é bem assim. Eu entrei no PubMed ontem, para quem não é médico, é um site de busca que a gente pega os artigos científicos do mundo inteiro, dos melhores que tem. Tinha ontem 29.789 artigos, quando eu coloquei melatonina ou pineal, né? Então é um assunto que está bem em voga. Eu peguei os primeiros 6 que surgiram no PubMed, isso já tem uma semana que está assim. Então vocês vejam bem, a melatonina diminui metástase de câncer de mama, modulando a expressão de um gene, um oncogênio. É uma afirmação bem assertiva, né? Não está assim, será que pode ser? Não, ele está dizendo que a melatonina diminui a metástase, né? Melatonina atenua a neurotoxicidade dessas substâncias MPPP que causa Parkinson, tá? É feito Parkinson medicamentoso em ratos para se estudar, por exemplo, a doença de Parkinson com essa substância. E se você usar melatonina, existe menos lesão neuronal nesses ratos. Protege os oócitos porcinos da maturação que acontece quando tem calor, estresse por calor. Então, protege embriologicamente também. Aquele primeiro artigo do câncer, que é o primeiro que aparece no PubMed, quando eu coloquei essa busca, coincidentemente é de um grupo brasileiro e americano, né? O pessoal lá de Rio Preto e Bauru, hospital de especialista em oncologia, e pessoal dos Estados Unidos, de Augusta e de Detroit, né? Esses são outros artigos que eu achei lá interessantes. Melatonina tratando dor lombar, diminui estresse oxidativo em ratos diabéticos, que a doutora Elizabeth estava falando bastante, etc. Bom, o que está fazendo a melatonina aqui? Foi publicado esse artigo numa revista de bom impacto. A gente tem, as revistas científicas são classificadas conforme o impacto. Porque você publicar numa revista que ninguém lê no mundo é uma coisa. Você publicar, por exemplo, na Neurology, que é a revista mais lida no mundo na minha especialidade, é outra. Tem um impacto de mais de 8, a Neurology. Essa revista, a revista brasileira de neurologia, neuropsiquiatria, tem impacto de 1 no mundo, né? A nossa aqui da Academia Brasileira de Neurologia, que é a Neurology 8. Essa aqui chama Neuroendocrinology Letters, ela tem impacto de 3. Então é melhor que a Arquivos da Academia Brasileira de Neuropsiquiatria. E o grupo brasileiro, tem o Dr. Décio Iandoli aqui, que já foi citado hoje de manhã, mas o Giancarlo Luchetti publicou esse artigo. O que eles fizeram? Que é basicamente o que eu vou passar aqui para vocês. Publicaram em janeiro de 2014. Aspectos culturais e históricos da glândula pineal. Comparação entre as teorias trazidas pelo Espiritismo na década de 40 e as evidências científicas atuais.
Então, o que eles colocaram num artigo em inglês, publicado numa revista americana de impacto moderado? Que existe um médium no Brasil chamado Mr. Francisco Cândido Xavier, que tem baixa escolaridade, né? O Chico tinha até o 4º ano, e que publicou uma série de livros, e um deles, a série de André Luiz, que ele alega ser um médico, né? Que ele é médico, recebeu o espírito de um médico que se chamava André Luiz, e que num desses livros, em 1945, antes da melatonina ser descrita, né? Quando a pineal achava-se que praticamente não tinha função no adulto, ele descreveu várias coisas sobre a pineal, principalmente nesse livro, Missionários da Luz, capítulo 1 e 2, né? Mas tem vários outros, que hoje estão sendo comprovados. E que isso era curioso, que a gente devia atentar para as coisas históricas para estudar base em medicina. Basicamente, o que eles colocam é isso, eles não advogam o espiritismo ou a mediunidade do Chico, eles só colocam os fatos. E por isso eu acho que o artigo foi aceito e publicado. Então, eles contaram em toda a série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, né, todos aqueles livros, quantas vezes epífise ou pineal foram citadas. Então, informações da conexão espiritual da glândula pineal, 7 passagens. Saúde mental, 6 passagens. Funções reprodutivas, 4 passagens. Função endócrina, 4. Crítica à teoria que o órgão não exerce função, 2 passagens. Atividade física, 1 passagem. Descrição de um hormônio secretada pela glândula, 13 anos antes de Lerner descrever o hormônio, que é a melatonina. Né? Não tinha nem nome aqui, o André Luiz cita com outro nome. 1 passagem. Visualização de luz emitida pela glândula pineal pelos espíritos, 6 passagens. O último item, os autores desconsideraram do trabalho, porque eles falaram que não teria como, de forma científica, eles provarem que foi vista luz no médium, na região da pineal, né? Então, essas passagens foram excluídas do estudo deles. Então, se vocês olharem aqui, essa é uma tabela que eu tirei do artigo, ele coloca o nome dos livros em português e em inglês, que o artigo está em inglês, né? O ano de publicação e quantas passagens foi citada epífise ou glândula pineal. Então, aqui, no Missionários da Luz, 16 vezes epífises, principalmente no 2º capítulo, e 4 vezes glândula pineal. Em todos os outros livros, a maioria dos livros tem uma citação ou 2. Então, basicamente, o trabalho cita esse capítulo do Missionários da Luz. O que ele coloca, então, no artigo de agora para frente? Ele cita literalmente o livro em inglês, ele pegou uma versão traduzida, o que André Luiz falou, né, dito geralmente pelo Alexandre, quem já leu o livro se lembra do Mentor Espiritual, e aí ele vai buscar na literatura coisas que comprovam aquilo. Todas foram comprovadas. Exceto que a pineal emitia luz, que aí não tinha como ele fazer isso. Então, sobre saúde mental. O que está escrito no livro? Na página 30 dessa edição. Eu usei essa minha edição aqui que eu fui checando isso. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. Não mesmo, a gente não estuda nada sobre pineal na faculdade ou na residência. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. E quais são as evidências científicas atuais de que a pineal é importante na saúde mental? Doenças psiquiátricas, transtorno afetivo bipolar, depressão e esquizofrenia são associados a alterações de sono e insônia. E a melatonina é sabidamente o hormônio do sono, um hormônio importante para isso. Trabalho publicado em 2009. A melatonina tem ação antidepressiva. A melatonina ela é sintetizada a partir da serotonina. A serotonina
do triptofano, a serotonina, acho que todo mundo que já ouviu um pouco, ou vai nas palestras AME, sabe que é um dos hormônios principais da depressão, que ele está com baixa ação na depressão, fora a adrenalina e outros, né? A melatonina é um metabólito da serotonina, né? Uma enzima pega a serotonina e transforma em melatonina. Existe um antidepressivo no Brasil que ele aumenta a melatonina no cérebro, ele é tomado à noite, chama Valdoxan, e tem alguns pacientes que respondem muito bem a ele. Ele dá sono e melhora sintomas de humor. Receptores da melatonina estão aumentados no núcleo supraquiasmático de paciente depressivo e pode aumentar mais durante o curso da doença. O núcleo supraquiasmático é o núcleo que detecta a estimulação visual da retina e que manda a mensagem para a pineal que abaixou a luz para ela fazer a síntese de melatonina. A melatonina pode ter papel adjuvante no tratamento da depressão, isso tem vários trabalhos e já existem antidepressivos que agem nela. Na esquizofrenia, que é uma das doenças psiquiátricas mais dramáticas, existe alteração dos ritmos biológicos, o paciente não tem, como as pessoas não esquizofrênicas, o sono à noite, a fome nos horários de fome, acordar nos horários de costume. Os níveis dosados no sangue de melatonina são alterados nessas doenças psiquiátricas e alguns estudos mostram a melhora dos sintomas psiquiátricos associados à demência, depressão, ansiedade, apatia, alucinações, delírio, quando você usa melatonina. Isso é muito interessante. Alguém aqui tem um parente demenciado? Eu sei que tem gente que tem um parente que tem a doença de Alzheimer ou alguma outra doença e já percebeu o pânico do crepúsculo? É só começar a escurecer, eles começam a ficar mais agitados, em delírio e às vezes agressivos. E isso é muito bem descrito, né, por geriatras e com certeza tem a ver com o ciclo circadiano da melatonina e o cortisol, né, que estão bem interligados. Tem estudos usando melatonina para tratar isso, mas ainda não foram concluídos, por isso a gente não usa. Relação aos receptores de serotonina e melatonina na depressão, podendo haver implicação terapêutica disso. A parte endocrinológica, então, que a professora Elizabeth falou de manhã. É engraçado como as glândulas principais do nosso corpo coincidem com os chakras, descrito há milênios, né, pelos hindus. Então, o chakra coronário corresponderia à pineal, frontal, à hipófise ou pituitária, que é o que a doutora Elizabeth falou, né, mais cedo. Paratireoide e tireoide, o chakra laríngeo, o timo, que é ali na frente do coração, o chakra cardíaco, o plexo solar seriam as suprarrenais, e chakra sacral e genésico, os testículos ou ovários. Na parte endocrinológica, André Luiz cita bastante coisa. Ele põe, segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Ele dá a entender aí que ela coordena tudo, né? A epífise é outro nome, né, da glândula pineal, um nome mais antigo que é usado nas publicações do André Luiz. Semelhante a pequenino sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como nosso astro de vida. A epífise, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas caracterizam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispirituais que se combinavam uns com os outros. Esse está no livro Ação e Reação, não é no Dicionários da Música. Mas ele cita as... E o Chico, né, escreve isso, né? Eu acho que não mas o André Luiz, conhecimento de anatomia e endocrinologia que o André Luiz que tinha. Quais são as evidências científicas atuais, apesar da gente não aprender isso na faculdade, que a glândula pineal coordenaria o sistema endócrino? Temos um trabalho de 79 que advoga isso.
porque ela tem receptor, o principal hormônio secretado é a melatonina, mas ela tem receptores para vários hormônios. Existe um padrão de resposta a esteroides, que é o corticoide, né? E a aferência de nervos simpáticos dos gânglios cervicais, ela é influenciada pela alta de adrenalina. A modificação de hormônios pelo mecanismo de adrenalina, né? A é pineal, está errado. E existe uma dissociação de... Está saindo o pinhal, é o corretor, gente, eu não tinha visto, é pineal. Existe uma dissociação entre desnervação por essas aferências de adrenalina e a secreção de melatonina mesmo assim. Então não é só o nervo, não é só o cérebro, os neurônios que estão influenciando a secreção de melatonina. Vai alguma coisa pelo sangue, algum hormônio, porque ela desnervava os cérebros de rato e mesmo assim ela continuava com seu ciclo circadiano. Então aqui são vários trabalhos que ele cita no artigo que comprovam que a melatonina influencia, por exemplo, os hormônios do crescimento, a CTH, dos hormônios sexuais, influenciando a hipófise, GH, LH, a tireoide e o sistema imunológico. Que hoje a professora Elizabeth, eu fiquei pensando nisso, ela colocou que o estresse causa aterosclerose. E a gente sabe isso da hipófise para baixo, né? O estresse faz o aumento de secreção de ACTH, vocês lembram que ela falaram que aumenta cortisol nas suprarrenais, que causa aterosclerose. Isso é bem descrito e aceito. Mas como o estresse aumenta o ACTH na hipófise? Né? O que causa isso? Qual essa via não está bem descrita, só da hipófise para baixo. E parece que a pineal, como ela é bem descrito que afeta o estresse oxidativo e altera o ciclo de cortisona, pode fazer tanto a imunorregulação, que o Dr. Rubens falou de manhã daquele trabalho da IgA, quando as pessoas veem um filme de amor da Madre Teresa de Calcutá, existe uma melhora do sistema imunológico, e quando de violência existe uma piora, uma diminuição de imunoglobulina, que é um hormônio de defesa. Mas qual é o link? Porque eu vejo uma coisa que me causa uma emoção boa e meu sistema imune melhora. A gente sabe da hipófise para baixo, mas será que não é da pineal, que é considerada a conexão com o mundo espiritual, que vem a ordem da hipófise? Já existe alguma coisa dizendo que sim. Tá? Aqui mais trabalhos científicos, eu não vou ficar lendo para vocês, mas ela influencia no metabolismo ósseo, através das paratireoides, que são as glândulas principais, a síndrome metabólica e obesidade, que a doutora Elizabeth falou hoje cedo, né, com esteatose, etc. Parece que estão usando até tratar síndrome metabólica com melatonina, esse autor Hafer. Ainda está em estudo, e ela atua, isso aqui é um artigo bem assertivo, né, desse grupo chinês de 2013, ela atua no eixo hipotálamo, pituitário, hipófise gonadal, e um polimorfismo no gene da pineal, havendo diminuição na secreção de serotonina, pode causar a síndrome do ovário policístico, que é aquela síndrome comum em jovens que têm ciclos menstruais irregulares e até infertilidade. No sistema reprodutor, André Luiz também cita várias passagens no livro. Então, na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual preexistente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. É bem sabido que na criança os níveis de melatonina são mais altos, o ciclo circadiano, os picos noturnos são até em 80% maiores em criança do que nos adultos, e isso abaixa na puberdade, né? E foi descrito no começo do século, foi quando começaram a achar que a pineal teria algo a ver com a puberdade, criança com tumor benigno de pineal e puberdade precoce. Então ela parece ser um freio, sim, é um freio para a manifestação da puberdade. E o André Luiz colocou: os cromossomos na bolsa seminal não escapam
a influenciação absoluta e determinada. Os cromossomos, né? O material genético dos futuros filhos. Várias evidências científicas, então, comprovam essa influência da melatonina à fertilidade. Eles têm as pinealócitos, são as células da pineal, eles têm receptores para o LH e GHRH, que são hormônios reguladores dos ovários e testículos. Para que tem receptor? Né? Tem influência na secreção desses hormônios. E ela parece estar, isso aí são trabalhos em aves, relacionada à seleção do parceiro, aumentando ornamentos sexuais e pigmentos nos bicos, isso é um estudo australiano. Porque a melatonina tem a ver com melanina, né? Se vocês pensarem bem no nome, vem do grego mela, preto, né? Escuro, e tônus de diminuir a escuridão. Porque quando o dermatologista, o Leonard, escreveu, ele percebeu que ela clareava a pele de sapos, né? Aquele extrato de hormônio. Então, ela reduz malformações, isso são estudos em ratos, pela habilidade de proteger os gametas de lesões oxidativas e nitrosativas. E proteção à placenta, feto e mãe de estresse oxidativo durante a gestação. O primeiro trabalho é em aves e os outros dois em ratos camundongos. O líquido seminal dos homens, né, onde estão os espermatozoides, contém melatonina. Não é só a glândula pineal que secreta melatonina, é secretada no intestino, na retina, no estômago, um pouco na adrenal, doses baixas, mas em várias partes do corpo. A melatonina parece ser fator protetor contra a injúria radiativa dos cromossomos. Eles pegaram a bolsa seminal de ratos, raio-x, e os que tomaram melatonina tiveram menos quebra de DNA do que os que não tomaram. Está relacionado ao funcionamento sexual em machos e parece ser facilitador do comportamento sexual. Exercícios. Tem uma citação só, que o André Luiz coloca, que eu não pus a página, mas é no Missionários, página 20. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso de remo, bola, salto, barra, corridas a pé. Então parece que o exercício modula a secreção do hormônio da tireoide, pelo que o André Luiz falou aqui. É claro, a influência do exercício físico, com Zeitberger, é um termo que quem estuda sono usa muito, os sinalizadores biológicos para o nosso ritmo, né? Que a gente tem um ritmo circadiano e ultradiano. E o exercício, a gente sempre aconselha quem tem insônia a fazer atividade física, não à noite, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Porque a atividade física regular regula o sono, né? Esse ritmo. O sono fica mais ritmo. Então, o exercício, aí eu pus a definição de Zeitberger, né? Que é qualquer coisa, qualquer pista do ambiente para nosso ritmo biológico, com os 12 meses do ano, as 24 horas do dia. O impacto do exercício na secreção de melatonina depende do horário, intensidade da luz e quanto o exercício está perto do ritmo circadiano da melatonina. É controverso se ele aumenta, diminui ou mantém a melatonina nos mesmos níveis, mas é sabido que se exercícios físicos, isso a gente recomenda no consultório, já é bem estabelecido, moderados a intensos à noite, dão insônia. Atrasam, não é que dá bem insônia, atrasa o ritmo. O seu pico de melatonina, se era às 3 da manhã, vai ser às 4, 5, então você vai dormir mais tarde e querer acordar mais tarde, né? Se você faz exercício moderado, é intenso mais tarde. Estudos mostrando o papel da melatonina no desempenho físico tem benefício cardiovascular, sistema esquelético e metabolismo associado ao exercício e estresse oxidativo. Como ela influencia em tudo isso, já era suspeito. Essa é a estrutura da melatonina, ela é sintetizada a partir do triptofano como a serotonina, é parecido. E esse é o trabalho, ficou ruim, mas é o trabalho de 1958 que o Leonard escreveu
o hormônio e chamou de melatonina. E é interessante que em 58, 13 anos depois que o Chico e André Luiz publicaram Missionários da Luz, ele coloca aqui no fim da descrição: não foi achada atividade, não foi detectada atividade da melatonina na hipófise, adrenal, ovários, pituitária ou tireoide. Então ele dosou, ele tentou ver se a melatonina alterava a função dessas glândulas naquela época. E ele disse que não, ele só viu que alterava a cor da pele nos sacos, né? E ela é muito estudada em mamíferos e outros animais. Mas o Chico, 13 anos antes, né, o André Luiz disseram que sim. E hoje a gente está vendo que sim. Provavelmente naquela época não existiam métodos, porque a dose da melatonina é muito baixa. O pico dela é 80 microgramas, quer dizer, ela é secretada no máximo 80 microgramas em 24 horas, no seu maior pico. É um hormônio que tem menos quantidade em gramas mesmo no sangue. Então ela é muito potente, provavelmente, não precisa de muito dela para fazer sua função. Eu acho que naquela época os métodos de detecção eram um pouco desenvolvidos. A descrição do hormônio secretado pela glândula, porque a publicação foi 13 anos antes, André Luiz diz: a glândula pineal segrega hormônios psíquicos, ou unidades de força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Energias geradoras geram proteínas vidas, né, na página 20. E isso, evidências bem recentes mostram que ela é um hormônio catabólico de fazer proteínas e protetor contra estresse nas mitocôndrias, ela protege ratos, neonatos, ratos de hipotermia. Pegaram os bebês ratinhos, puseram no frio, os que tomaram melatonina antes tinham menos lesões, bem como da obesidade, porque ela melhora a fabricação do tecido adiposo marrom, que é melhor, que é menos propício, mais eficiente para acumular energia e menos propício à obesidade. E ela pode agir epigeneticamente, prevenindo estresse oxidativo, agindo em programação genética em gestações de alto risco. Comunicação com o mundo espiritual, né? É o último item. A glândula pineal e a conexão com o mundo espiritual é descrita por místicos ocidentais e orientais há muito tempo, né? Tipo como o terceiro olho, como eu já citei para vocês, de Descartes, citava que não era um místico, né? Isso. André Luiz. A glândula é na página 19. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Quem já leu o livro vai, talvez lembre, se for recente, eu tive que reler. E todas as glândulas endócrinas do corpo no médium, é que eles estavam vendo o trabalho de um médium, né? Ficavam iluminadas. O sistema endocrinológico é muito importante para a atividade mediúnica, que o Alexandre explica. E quem fez Cohen, etc., provavelmente estudou isso. Mas a pineal era mais brilhante. E ele coloca que ela parecia uma flor de lótus. Então eu achei essa imagem, que é hindu, que eu acho que deve ser parecida com o que ele escrevia aqui no livro. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha um papel mais importante. É nela que reside o sentido novo dos homens. No entanto, a grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Página 15. Eu sei que deve ter alguns médiums aqui que trabalham, né, com psicografia ou em auxílio aos irmãos desencarnados. A ciência já está chegando lá de provar isso, e é importante vocês cuidarem, né, da saúde da pineal de vocês, ainda mais vocês. Evidências científicas atuais que comprovam a conexão da pineal com a espiritualidade, né? Eles não colocam com os espíritos, mas os trabalhos mostram com a manifestação de religiosidade ou espiritualidade e a ativação da pineal. Tem 5 estudos, eu tenho a referência depois quem quiser, suportam a especulação secular, porque a especulação até
haverem esses estudos. Que a pineal teria papel importante na consciência que pode vir do espírito ou alma. O primeiro deles constatou que a glândula é ativada durante a meditação religiosa. O segundo descobriu que ela era ativada durante o sentar silencioso chinês, que é uma outra forma de meditação chinesa. O terceiro detectou aumento no nível noturno de melatonina na saliva por uma meditação religiosa. E um quarto demonstrou que a glândula era ativada somente na meditação com conexão religiosa, ao contrário da meditação só com a contagem da respiração. Esse último trabalho eu achei importante, porque hoje em dia a meditação está muito na moda, e o SUS em inglês, o UNICE, né, virou guideline lá. A pessoa tem o terceiro episódio depressivo, ela é encaminhada para um psicólogo para ser treinada em meditação mindfulness, que é aquela meditação atenção focada. Ela vai ter que, faz parte do protocolo deles de tratamento de depressão recorrente, o paciente aprender a meditar. Mas a meditar o quê? Meditação mindfulness, que é a atenção, você focar a sua atenção no momento. Você está lavando a louça, você está lavando a louça, você só vai olhar a sua mão, a água escorrer, o sabão, você vai tentar esvaziar a sua mente de outras coisas, só fazer o que você tem que fazer naquele momento sem nenhum julgamento. Essa é a teoria. Não existe conexão religiosa nessa meditação. E eu vi uma vez uma monja budista, uma lama, num simpósio sobre esse tipo de meditação, que é o que está na moda e a literatura americana e inglesa está bem rica em mindfulness, ela falando que isso para os budistas não é nem considerado meditação. Eles têm um nome lá em sânscrito para esse tipo de sânscrito. Nossa, não consigo. Sânscrito. Vocês entenderam a língua lá? Que não é, porque você não tem uma projeção de amor, ou de compaixão, ou de bons sentimentos nesse tipo de meditação. Você só tenta focar a atenção, que diminui a ansiedade, comprovadamente. Né? Se vocês quiserem pular no PubMed Mindfulness, com certeza vai aparecer mais trabalho do que sobre o pineal. Mas esse último trabalho mostra que é diferente da conexão religiosa e da meditação, simplesmente exercício de meditar, que também é bom, benéfico para a saúde, né? Comprovadamente. O último trabalho, Messina et al., né, esse de 2010, eles compararam 50 pacientes com câncer de pulmão metastático tratados com químio e melatonina via oral, com 100 pacientes que foram tratados somente com químio. Significativamente, estatística, a diferença de que os pacientes com melatonina tiveram maior remissão dos tumores e esta melhorava ainda mais nos pacientes que tinham fé e religiosidade. Né? O trabalho teve esses 3 braços. Não trouxe os números, porcentagem aqui, mas foi estatisticamente significativo. Outra citação da evolução em 2 mundos que eu acho importante. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se, por fulcro energético de sensações sutis, para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, pronunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam, uns com os outros, na mesma faixa de vibrações, para as grandes criações da ciência, da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional para Deus. Então aqui, aquelas frases de André Luiz que a gente tem que ler umas 3 vezes, ele coloca que a epífise, ou a glândula pineal, aparentemente é onde tudo se conecta, né? É onde o nosso espírito se conecta com o resto do nosso cérebro, para a gente ter um input para fazer as coisas que temos que fazer, boas ou não, depende daí do comando do espírito, né? E também com os irmãos encarnados ou desencarnados. A epífise seria o centro de todas as conexões do perispírito com o corpo, né? E do nosso perispírito com os outros irmãos.
Então, resumindo, ela governa o mundo das emoções, controla o sistema endócrino, comanda poderes subconscientes submetidos à determinação da vontade. Então, que é isso que eu acabei de dizer, né? Supre as áreas autônomas dos órgãos com energia psíquica, que seria esse hormônio, a melatonina. Isso tudo eu estou citando o André Luiz. É a glândula da vida mental e tem função primordial na mediunidade e conexão espiritual. Bom, e daí, né? O que daqui a gente pode levar dessas informações? Primeiro, eu já falei, né? Quem faz trabalho mediúnico, quem é médio ou quem trabalha com vibração, já está há mais de 50 anos descrito a importância da função da epífise e da melatonina. E como fazemos para mantermos esses ritmos fisiológicos, né? Para que a gente tenha um melhor funcionamento do nosso corpo para o trabalho mediúnico ou até para outras conexões. Porque eu entendo que existem irmãos que já são mediunizados, né? Que eles já trabalham no dia a dia, não existe mais a incorporação, mas eles já trabalham por intuição com a espiritualidade. Provavelmente a doutora Marlene Nobre era uma dessas, né? Todas as ações da pessoa já estão em conexão com a sua função no mundo espiritual, não precisa incorporar nada. Então, o que nós podemos fazer de prática? Primeira coisa é que, como acho que a maioria de todo mundo já sabia, a pineal é muito conectada ao sono, ela só é secretada, a melatonina, só é secretada à noite. Então, a gente tem que dormir bem. Se a gente não dorme, não tem melatonina. Não o suficiente, pelo menos. Se você passar várias horas sem dormir, uma hora vai ter um escape, ou os trabalhadores em turno, ela passa a ser secretada durante o dia. Mas a irregularidade do sono é prejudicial. Então, a falta de sono tem efeitos colaterais bem descritos pelos estudiosos do sono, quem aqui, se tiver algum distúrbio do sono, alguém que tenha sabe. Mas existe baixa concentração e raciocínio, parece que a memória fica ruim, na verdade a concentração fica ruim. Reação lenta, depressão, desordens mentais e problemas de memória. Hipertensão arterial, a hipertensão arterial essencial é muito associada a distúrbios do sono, principalmente a apneia do sono. Risco de doenças cardíacas, diabetes, aumenta a obesidade em quem dorme mal, mau funcionamento do sistema imunológico. Então, a quantidade de sono recomendada pela Sociedade Brasileira Internacional de Sono são 8 horas por noite. Não é menos. Eu sei que quase ninguém dorme isso, mas o recomendado com adulto, jovem, até 60 anos, e a partir de 20 e poucos anos, são 8 horas. É lógico que existem variações individuais, e como disse o Rodolfo, né, conhece-te a ti mesmo, a gente tem que saber se a gente dormiu o suficiente ou não, se observando, e cada um deve saber qual é o tanto de horas que precisa para ficar bem no dia seguinte. Mas a média são 8 horas. Né? Com a idade isso diminui, o idoso, 80 anos, 5, 6 horas são suficientes, e a criança, recém-nascido, 18 horas. Né? Isso tudo tem a ver com o nosso ciclo circadiano. Então, a higiene do sono, eu acho que é uma coisa que a gente deve levar daqui. Tem tudo a ver com o ritmo da melatonina. Para quem tem dificuldade para dormir, sempre dormir o tempo necessário para se sentir descansado e só. Se com 8 horas já se sente bem, não dormir mais, mesmo que você não tenha compromisso. Uma rotina de acordar sempre no mesmo horário, independente se for fim de semana ou não. Se o horário estabelecido for 8 horas da manhã, mesmo no fim de semana, se não tiver nada para fazer, o ideal é que acorde às 8 horas da manhã. Manter um ritmo regular, porque a secreção dos hormônios é regular. Se você tem insônia à noite, evite qualquer cochilo ao longo do dia. Se não, pequeno cochilo após a noite, a sexta, não tem problema, é até saudável. Mas quem tem insônia, a gente desaconselha dormir durante o dia. A prática regular de exercícios ajuda a regular o ciclo circadiano, mas é importante que eles sejam feitos em horários distantes da hora de dormir.
Evitar exercícios 4 horas ou menos antes de dormir. Melhor horário é pela manhã. Isso nós já conversamos, tem vários trabalhos que mostram. Mesmo que você não repare diretamente, dormir em ambientes barulhentos diminui a qualidade do sono. Então, se o lugar tiver barulho, o ideal é usar tapa-ouvido e a luminosidade também, porque a melatonina é sensível à luz, né? Então tem que ser um quarto escuro e silencioso. Lanche leve na hora de dormir, um banho quente, mas não pelando, né? Porque senão estressa igual o exercício e dá insônia. Evitar estimulantes após as 18 horas, café, Coca-Cola, guaraná, chimarrão e alguns chás. Ai, esse slide ficou cortado, desculpem, eu não tinha visto. Evitar atividades muito estimulantes na hora de dormir. Filmes de ação, games, isso para criança, né? Tem muito distúrbio de sono em criança, desde pequena, fica jogando aquela luz, né? Pensem bem, a luz estimulando a retina do tablet ou da TV até 9, 10 da noite. Geralmente joguinhos de guerra, que a criança passa raiva, fica muito feliz quando passa de fase, e aí pronto, hora de dormir, fecha tudo bem. A criança fica lá, ela não está no ritmo para dormir, né? Tem que existir uma rotina, um ritual, que você tem que começar em torno de 2 horas antes de dormir, de pôr a criança para dormir, que tem que ser rotineiro, principalmente se a pessoa tem problemas de sono. Então, sempre fazer algo relaxante e evitar coisas que te estressem. Usar a cama apenas como lugar para dormir, não ficar lendo, vendo TV ou mexendo no computador na cama, porque você procrastina o sono. E aí, às vezes, você dá até aquele soninho e você fica lutando contra ele e passa aquela janela. Você vai ter sono de novo só depois de 1 hora. E não ficar lutando com a cama, né? Se ficou lá 20 minutos, não dormiu, levanta. Senta e vai ler um livro, mas uma coisa mais chata, né? Não nada que vá te prender a atenção. E aí deu sono, deita de novo. Isso é para não acontecer isso, né? O sono durante o trabalho. Mas as pessoas dormirem bem, ou quem sabe até hibernar igual esse urso, né? Que dorme meses, no inverno, não importa se é dia ou noite. Como eu citei antes, esse é o Matthieu Ricard, ele é um monge budista tibetano que é biólogo francês e ele estuda meditação, né? Ele é um dos coautores de um dos trabalhos mais citados sobre o estudo da meditação. Ele está meditando, ele é um grande meditador, é um monge já adiantado, fazendo eletroencefalograma durante a meditação. E nesse eletro foi visto que a pineal é ativada e a meditação está na moda. Ele veio esse ano, eu acho, abril, março, no Einstein, no auditório do Einstein, para 800 pessoas fazer uma palestra sobre esse trabalho dele que foi publicado na Science Letters, que é uma revista tipo a Nature. E assim, não teve tempo de ligar para pedir lugar. Eles lotaram, o auditório do Einstein só lotou com as pessoas que trabalham no Einstein. Ninguém de fora conseguiu ir, né? É uma sumidade realmente nesse assunto e a procura está muito grande. Então, o que a gente pode fazer, fora dormir bem, para manter a nossa pineal em dia? Meditar, né? Ou orar. Porque também a prece foi demonstrado que existe um aumento de níveis de melatonina. Meditar e rezar, fazer a prece é a mesma coisa? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, então? Não, agora todo mundo levanta a mão. Não vale quando... O Marcos falou uma vez que a gente estava estudando meditação, ele não está aqui, Marcos Faleiros. A prece, você fala com Deus. Na meditação, você ouve Deus, né? Eu achei isso uma definição excelente. Eu não me lembro, ele citou o autor que disse isso, depois eu posso pesquisar e passar para vocês.
Mas o que é importante ficar aqui, existem vários livros de meditação, tem um escrito por um professor da Unifesp, um ginecologista que estuda muito isso, e tem trabalhos publicados, um colega de São Paulo, e eu passo para vocês um livro. Existem várias técnicas e você tem que testar e ver qual é a melhor para você. Não é fácil, mas como tudo na vida, a prática leva à perfeição. Mas tem que haver um cunho religioso para melhorar o funcionamento da pineal, segundo aqueles trabalhos que eu mostrei para vocês. Então, eu gosto muito da meditação da compaixão budista. Você visualizar a Dilma, meditar mandando amor, paz, sabedoria. Eles falam, principalmente o inimigo, os budistas falam assim. Não que eu conheça a Dilma para ser inimigo dela, mas eu estou fazendo uma brincadeira aqui. Mas você pode pensar num amigo doente, num político mesmo, em alguém e focar a meditação da compaixão budista, a descrição é essa. Você exercitar, sentir compaixão por aquela pessoa e só sentir isso, e suprimir todos os outros pensamentos que venham à sua mente. E ficar ali meditando, emitindo ondas de compaixão para aquela pessoa, ou para aquele lugar, ou para aquele evento, né? Pode ser uma tragédia, etc. Os trabalhos, nesse trabalho que está essa foto do Matia Ricardo, eles mostraram que existe aumento do córtex da área pré-frontal nos budistas altamente treinados na meditação da compaixão, e que o comportamento de compaixão das pessoas que praticam isso, que não eram budistas, aumentou no dia a dia. Então, a compaixão, como qualquer outra coisa, pode ser treinada, né? Pode ser treinada com essa meditação. E essa é uma meditação de cunho religioso, emocional, que deve melhorar o funcionamento da nossa pineal, principalmente para quem exerce a mediunidade. Eu acho interessante. Tá? Nesse livro que eu disse tem inscrição, isso é fácil de acessar. Já a prece, a literatura espírita é extensa, e eu não vou me alongar aqui sobre isso, que ela é a nossa conexão com o divino, né? De agradecimento ou de pedir algum benefício. E se a gente se concentrar bem, parece, pelo menos eu, quando eu faço alguma prece muito fervorosa, a gente sente energias, ou quando a gente toma um passe, energias no chakra coronário, né? Não é difícil concentrar e sentir isso. Mas a gente tem que ter em mente que nós estamos aqui como uma escola, né? Nós estamos aqui para aprender, para ser educados. E Deus, que é o nosso Pai, Ele é um Pai perfeito. Não é como a gente, que é com os nossos filhos. Ele faz tudo o que tiver ao alcance dele, se a gente não puder fazer aquilo. Tudo o que puder, para a nossa melhoria, para a nossa educação, para o nosso crescimento, Deus vai fazer para a gente. Mas Ele não move um grão de areia para a gente, se a gente puder fazer isso sozinho. Aí a gente vai ter que fazer. E Deus sabe exatamente o que a gente é capaz de fazer sozinho, o que não. A gente não, né? Então, Gandhi disse, Deus responde à prece à sua própria maneira, não a nossa. Então a gente tem que ter a humildade, a resignação de entender isso, mas sempre ter fé, né, que nossas preces estão sendo ouvidas. E que eu tenho fé na evolução da medicina e no nosso país, apesar de todas as crises, porque, como foi dito hoje, foi o Rubens, da crise, dos judeus, né? Existem crises que são muito, muito boas a médio prazo para o crescimento. Talvez essa seja para o nosso país e para a gente. Acho que a gente não deve perder a fé em pedir, em meditar, em orar, em se melhorar. Porque atrás disso vai vir uma melhoria, a gente sabe que o planeta vai melhorar, quer queiramos ou não, e provavelmente, se a gente andar junto nessa onda, a gente vai ser beneficiado com isso. É isso. Obrigada pela atenção.